Olá, hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre a transcrição do DNA. Bom, então, o que é a transcrição? A transcrição ela pode ser considerada, então, um processo por meio do qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Nesse processo, uma cadeia de DNA é transcrita em uma molécula de RNA simples que se torna complementar à cadeia de DNA. Para que isso ocorra, então, uma molécula de DNA terá suas duas cadeias afastadas e os nucleotídeos livres de RNA se ligarão a um dos filamentos. Essa fita de RNA formada sob o controle da enzima RNA polimerase se destacará da fita molde de DNA e se deslocará para o citoplasma da célula. Já as duas cadeias de DNA se ligarão novamente. A transcrição do DNA ela ocorre de forma diferente em organismos eucariontes e organismos procariontes. Bom, então, nos procariontes, o DNA ele não está localizado separado das estruturas responsáveis pela síntese de proteína, que é o processo conhecido por tradução. E esse processo inicia-se ainda quando ocorre a transcrição. Já nos eucariontes, o DNA ele se encontra no núcleo da célula, que é delimitado pela membrana nuclear, que é a carioteca, e a tradução inicia apenas ao fim do processo de transcrição. Organismos, então, eucariontes, eles apresentam ao menos 3 tipos de RNA polimerase e que atuam na transcrição de moléculas de RNA. Entre as moléculas de RNA transcritas, basicamente, 3 estão envolvidas na síntese de proteínas, que são elas. O RNA ribossômico, que é a maior molécula de RNA entre as 3 envolvidas no processo de síntese de proteínas. Ela fica armazenada no núcleo, associado a proteínas, então, e em seguida ela é transportada ao citoplasma para formar os ribossomos. O RNA mensageiro, que é o responsável, então, pelo transporte da informação transcrita da cadeia de DNA. A informação é transportada por meio dos códons, que são as sequências de 3 nucleotídeos, por exemplo, AUG, adenina, uracila e guanina. E o RNA transportador ou de transferência, que é a menor das moléculas de RNA. Ela apresenta-se torcida sobre si mesma, com regiões onde vai ocorrer o pareamento de bases e uma região com 3 bases livres, denominadas de anticódons, que podem parear com um dos códons do RNA mensageiro. Essas moléculas de RNA, elas transportam aminoácidos específicos de acordo com o seu anticódon, do citoplasma até os ribossomos. E é importante destacar que os ribossomos são fundamentais para a síntese de proteínas. Bom, então as fases da transcrição começam então no início, que é o processo de reconhecimento da sequência específica do DNA que será transcrita. As ligações de hidrogênio, elas se unem às duas cadeias de DNA e se rompendo, né? E as duas fitas se separam. Apenas uma das fitas vai servir como molde para a síntese de RNA. Após, então, o início, a gente vai ter a elongação ou alongamento, que nessa fase, então, os nucleotídeos são incorporados a uma fita molde de DNA e a outra fita de DNA permanece inativa. Os nucleotídeos estão presentes no núcleo livremente e ligam-se à fita molde de uma forma definida,
pois as bases nitrogenadas são complementares, como vai ser possível ser visto a seguir. A adenina do DNA se liga à uracila do RNA, a timina do DNA se liga à adenina do RNA, a citosina dos DNA se liga à guanina do RNA, a guanina do DNA se liga à citosina do RNA. Por fim, a gente tem o término, que é assim que a fita de RNA está pronta, ela se destaca da fita molde de DNA e se desloca em direção ao citoplasma, onde em seguida ocorre o outro processo, denominado tradução, que é a síntese de proteína. Então, as duas fitas de DNA elas vão se ligar novamente. E aí, o afastamento e o encaixe das duas fitas de DNA ocorrem sob a ação de uma enzima denominada de RNA polimerase, que se desloca sobre a molécula de DNA durante o processo de transcrição. As referências. E obrigado pela atenção.